Estamos aqui porque nós te amamos. Estamos aqui no meio de uma semana, Senhor, para dizer que Tu és tudo em nossas vidas, para dizer que Tu és o mais importante e que toda a nossa fé está em Ti. E rendemos então graças e louvores ao Senhor nessa noite. Aleluias. Amém, querido? Glória a Deus. Se Ele realmente é digno de tudo, dê uma salva de palmas a Ele. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Amém? Estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Tenho certeza que o Senhor tem algo específico para ministrar teu coração. Se Deus te trouxe aqui nessa noite, Ele vai falar com você. Você crê? Não é por acaso. Tudo está debaixo da direção dEle. Deus vai falar com você. Basta você abrir seu coração. Amém? Aproveitar que você está em pé, vamos orar mais um pouquinho? Eu vou fazer uma oração aqui, mas eu conto com você também. Orar aí onde você está, abrindo seu coração. Peça, Jesus, fala comigo hoje. Jesus, eu não quero voltar do mesmo jeito que eu vim para cá. Eu quero voltar para minha casa transformado. Amém? Faça esse pedido. Feche seus olhos, Pai. Nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui nessa noite. Mas, Senhor, sabemos que o Senhor tem mais para derramar sobre as nossas vidas. Por isso, eis-nos aqui, fala conosco. Ministra os nossos corações. Eu não sei a vida de cada um dos teus filhos, eu não conheço o coração deles, mas o Senhor sabe o que cada um que está aqui precisa ouvir. Por isso vem com a tua palavra, vem com a tua unção, vem com o teu poder. E que haja transformação nessa noite. Para que realmente venhamos voltar para os nossos lares, transformados para a glória do teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar. Eu não conhecia ainda aqui a igreja, primeira vez que eu venho. E eu estou muito feliz, igreja muito bonita. Parabéns, viu? Os irmãos abençoados. Glória a Deus. Meu marido já esteve aqui. Quem lembra do meu esposo, pastor André Estel? Ó, as mulheres, só porque ele estava na escola de Esther. Nós atendemos um pedido da nossa apóstola, né? Que fez esse pedido para a gente estar aqui numa das aulas. E deu certo para meu marido estar. Eu não pude estar junto. Mas ele veio, amou a igreja, né? Estar aqui com a escola. E aí dessa vez eu estou aqui. Vocês estão conhecendo então a esposa do pastor André Estel, tá bom? Igreja muito bonita. Ele não está, ele está viajando, está na Suíça. Quem acompanha eu cheguei segunda, ele viajou terça. É assim a nossa vida. E para quem não me conhece, eu sou a apóstola Ana Carolina Estel. Pode me chamar de pastora Carol, de Carol, não tem problema, tá bom? Né? Eu até encontrei a irmã lá atrás, ela já falou do livro Identidade, fiquei bem feliz, já conhece os nossos livros. E eu tenho surpresa para vocês hoje, já vou falar. Mas para quem não me conhece, eu sou a pastora Carol, pastora na cidade de Brusque, na Igreja Nação Forte. Se você não conhece, procura lá nas redes sociais, Igreja Nação Forte Brusque. Também somos apóstolos, porque nós cuidamos de outras igrejas, tanto no Brasil como fora. Então a gente viaja bastante, a gente caminha bastante para a glória do Senhor. Tenho 4 filhas, lindas, maravilhosas. A Sara de 14 anos, a Letícia de 10, a Catarina de 5 anos e a Rítila de 22 anos. Pastor, acho que você contou na ordem errada. Não, na ordem certa. A Rítila é a minha adotiva, que veio já grandinha. Mas hoje eu não vou contar a história dela. Mas tem um livro aqui que vai contar a história dela. E eu trouxe, gente, está fresquinho, está até quente. Eu nem lancei ele. E eu trouxe para vocês, viu? Livro Maternidade. Vou lançar ele na nossa conferência agora. Nós vamos ter uma conferência de mulheres nesse final de semana. E era só para o mês que vem lançar ele, mas ele já chegou, então já vou lançar. Porque, meu Deus, esse aqui foi muito difícil escrever ele, mas saiu. E dentro dele também tem a história de adoção da minha filha. E esse livro, quem prefaciou foi a minha mãe. Ela faz uma carta para as mães solteiras. É muito especial, ele foi feito com muito cuidado, esse livro. E você nota que, se você olhar bem a capa, tem a mão de uma pessoa maior e uma pequenininha. Porque eu vou tratar não só a questão da maternidade bíblica, mas eu vou trabalhar você primeiro como filha, que é de dentro para fora, né? Antes de ser mãe, eu sou filha.
E aí depois de tratar você enquanto mãe, enquanto filha, tratar as feridas da maternidade dentro de você, que todas nós carregamos, porque ser mãe não é algo perfeito, né? Então depois a gente trata a questão da maternidade em si na palavra. Então, mulheres, é tremendo esse livro. Deus me deu muitas coisas preciosas, então não perca a oportunidade de levar o seu livro hoje. Nem lançou, já está aqui, viu? E você também poder presentear. Agora, logo vem Dia das Mães, ó, uma boa pedida. Amém? Queridas, eu também trouxe outros livros, né? Eu trouxe meu livro Recomeços, História de Perdão e Cura. Alguém já comprou esse? Na escola de Esther? O André, não sei se ele trouxe esse. Não? E eu vou falar dele hoje. Tá? É o meu testemunho de perdão. Esse é o tema dessa noite. Se prepara. Amém? E rapidinho, tem os do meu marido, eu trouxe só 2. Meu doce Jesus, não sei se ele trouxe a última vez. Esse aqui é ótimo para evangelizar. Trouxe? Então, esse é bênção, vocês já conhecem. E o novo dele, Códigos e Tempos. Eu acho que ele não tinha trago ainda. Trouxe? Esse aqui também é lançamento. Tá? Tremendo. Para discernir o tempo que você está vivendo e acelerar aquilo que Deus tem na tua vida. Tem códigos e tempos. Códigos para você poder acelerar o tempo de Deus na sua vida. Como assim? Compra o livro que você vai saber. Amém? Então, eu estou aqui nessa noite com um propósito específico. Falar sobre perdão. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 6. Peço perdão por não ter chego antes do culto começar, mas é porque eu passei a entrada de ilhota. Ai, Jesus! Quando eu vi, eu falei, oh meu Deus do céu, e agora? E ainda bem que eu tinha uma copiloto do meu lado, não apresentei ela, a Amanda está comigo, maravilhosa. A gente precisava colocar o papo em dia. Falei, vamos comigo lá para a ilhota. Ela falou, vamos. E passou, ainda bem que ela me ajudou, me deu uma ideia, conseguiu dar uma volta e chegamos. Primeira vez que eu entro em ilhota, gente. Nunca tinha vindo aqui, acreditam? É verdade. Do ladinho de Brusque e eu nunca tinha entrado aqui. Agora entrei, né? Mateus capítulo 6, versículo 12. Diz assim. Não sei se vai pôr ali, colocou? Tá. Deixa eu ver se a minha está na NVI. Deixa eu colocar na NVI. 6:12. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Vamos pular para o versículo 14 e o 15 também, que diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Amém? Bem, esse mês eu estou falando bastante ali nas minhas redes sociais sobre perdão. E queridos, não tem como a gente caminhar com Jesus sem falar sobre perdão. E tem uma frase que eu carrego comigo sobre perdão, que ela é muito real, que diz: perdoar é uma decisão, a cura é um processo. Quando nós lemos o que nós acabamos de ler aqui em Mateus, está dizendo que assim como eu perdoo, o Senhor vai me perdoar. Como é que você tem perdoado? Não fui eu que falei, tá? Foi a própria Bíblia. Você já tinha lido isso? Já tinha parado para pensar? E nós lemos aqui um trecho da oração do Pai Nosso. Uma oração que a maioria de nós conhece, decoradinho, né? Você já tinha parado para pensar que assim como você perdoa, Deus vai te perdoar? Mas Deus, Ele é misericordioso, suas misericórdias se renovam a cada manhã, Ele está sempre pronto a perdoar. Sim, mas nós temos uma responsabilidade no reino, a partir do momento que a gente recebe esse perdão. E como é que você tem perdoado? Como é que está o teu coração? Como eu disse, o perdão é uma decisão. Eu li na Bíblia, eu entendi. Então eu tenho que decidir perdoar, porque é uma decisão. Eu recebi o perdão dele, então eu também tenho que liberar perdão. Tem uma parábola, não sei se você vai lembrar, eu não vou ler aqui para a gente ganhar tempo. A parábola do servo incompassivo, que Jesus conta essa parábola, essa história. Que ele devia um tanto de dinheiro para o seu senhor, ele está indo ser preso, ele e sua família por estar devendo. E ele clama para o seu senhor: não, me perdoa, daqui a pouco eu te pago tudo, por favor. E o que o senhor dele faz? Perdoa.
perdoa a dívida. Ele não fala, tá, então eu vou dividir em tantas vezes e logo você me paga. Tal dia você vem aqui me pagar. Não, ele perdoa a dívida dele. Uau, ele perdoa. E aquele servo fica feliz, regozija. Só que quando ele sai, uma outra pessoa que está devendo ele um valor bem menor vem clamar para que ele venha perdoar, para que ele não venha prender ele. E o que essa pessoa que acabou de receber o perdão da dívida faz? O que ele faz? Ele prende. Não, eu não vou te perdoar, você vai preso, você está me devendo um tempão. E prende. E aí a gente lê essa parábola e pensa, nossa, que servo mau. Ele recebeu o perdão e não consegue perdoar. Mas a gente faz a mesma coisa. Porque a gente vem para a igreja, a gente recebe Jesus, a gente recebe o perdão do Senhor, canta eu sou filho, eu sou livre. Mas quando sai lá fora, uma pessoa lança alguma coisa, uma calúnia, uma mentira, te ofende, eu não vou perdoar. E olha o que fulano fez, o que fulano faz. Não é assim? E fica pesado. Isso é muito sério. Mas alguns podem falar assim para mim, pastora, você está falando assim, perdeu uma decisão, a cura é um processo. Mas você não conhece a minha história. Você não sabe o que me fizeram, é muito fácil, tá? Caluniaram, mentiram. Mas, se eu sentar e contar a minha história, você vai ver que realmente é difícil perdoar. Aí agora eu vou te contar a minha história para você entender que é possível sim perdoar. Amém? Você está preparado? Essa história está no livro Recomeços. Eu não tenho como contar todos os detalhes. Ali eu tenho mais detalhes, no livro. Mas já vai ficar aí uma pontinha para você depois poder ler ele. Bem, a minha história começa antes de eu nascer. A gente sempre gosta de ouvir história, não é assim? A gente é curioso, né? A gente é curioso, a gente gosta de ouvir história. E a minha história começa antes do meu nascimento. Eu não sou catarinense, eu sou carioca. Você já tinha notado o sotaque, né, de carioca que eu tenho? Mais ou menos, pastora. Carioca, ele fala assim, tipo assim, mano, arrastado, não é assim? Nem sei, gente, eu não sei nem imitar o carioca. Meu Deus do céu, terrível. Mas eu nasci no Rio de Janeiro, nasci na verdade na cidade de Nova Friburgo, eu sou friburguense. Alguém já ouviu falar de Nova Friburgo? Oh, meu Deus, vocês já estiveram lá? Já? Olha só, é difícil isso acontecer, a maioria não conhece. É uma cidade na serra, é fria, bem fria, incrível que pareça. E Nova Friburgo, então, foi onde eu nasci. Só que acontece a minha história antes do encontro da minha mãe e do meu pai. A minha mãe e meu pai namoraram há alguns anos e ela engravidou, porque eles não tinham um namoro cristão, eles não conheciam Jesus e ela engravidou. Só que tinha um grande detalhe. A minha mãe era filha do funcionário do pai do meu pai. Deu para entender? Mais ou menos. Vamos lá, vamos tentar explicar melhor. O pai do meu pai, o Roberto pai e o Roberto filho, ainda os dois têm o mesmo nome, meu Deus. Ele tinha uma rede de açougues, lá no Rio de Janeiro é muito comum você ir em casas de carne, açougues, na rua mesmo. E não dentro do supermercado como aqui em Santa Catarina, né? E eles tinham uma rede de açougues, desde o matadouro dos animais até o açougue. E o pai da minha mãe, o seu Pedro, era funcionário dele. E um dia minha mãe foi lá no trabalho do pai dela e o Roberto, filho, olhou minha mãe, ela olhou meu pai e se apaixonaram. E ela começou a namorar ele, namorou alguns anos, só que ela engravidou. E aí, o patrãozão, né, Mor, o Roberto pai, não gostou da história. Porque eles eram uma família conhecida. E a minha mãe era filha do funcionário. Como é que fica esse negócio? E aí ele começou a fazer a cabeça do meu pai. Ela quer te dar o golpe. Muito fácil, agora ela engravidou, pronto, vai ter que casar. Essa mulher quer te enganar. E começou a falar. E o meu pai, com tudo aquilo, ficou confuso, era muito jovem. Aí meu avô ameaçou tirar a herança e tal. Terminou com a minha mãe. Mas ele amava ela, voltava com ela e terminava, voltava e terminava. Até que um dia ele falou, não, eu vou então te dar um dinheiro, tu faz o aborto e a gente fica junto, logo eu caso com você e tal. E aqui eu quero abrir um parênteses. A minha mãe, ela em nenhum momento, ela fala isso para mim até hoje, em nenhum momento ela pensou em me abortar.
Graças a Deus. E eu digo para você, mulher, que quem sabe já fez isso, ou pensa em fazer, ou quer apoiar alguém a fazer, não faça. Entenda que quando um aborto não é simplesmente, se é que eu posso dizer simples, né? Uma vida. Uma vida é muito preciosa para o Senhor, amém? Mas uma vida fala sobre uma geração. Quando Rebeca estava esperando Esaú e Jacó, a Bíblia diz que 2 nações brigavam dentro do ventre dela. Fala de geração. Se a minha mãe tivesse me abortado, ela teria abortado a Carol, a Sara, a Letícia, a Catarina. A Rítila não teria uma família. Os filhos das minhas filhas e os filhos e os filhos e os filhos não teria essa geração. Vocês entendem isso? Então o aborto não está no coração do Senhor, de forma alguma. E se você já fez, peça perdão ao Senhor. E quando uma mãe, mesmo passando vergonha, mesmo passando humilhação, mesmo perdendo o amor da vida dela, decide lutar por um filho, Deus cuida da vida dela. Deus cuida. Ele não ficou com ela, abandonou ela. Ela ficou um tempo, eu fiquei 1 aninho só morando na cidade. E ela não aguentou as pessoas apontando, imagina 1980, as pessoas apontando, as pessoas falando, porque ele era conhecido. E ela não aguentou, então ela pega a filha com 1 aninho, um ônibus e vem embora para Santa Catarina, sem conhecer ninguém, gente. Uma carioca, com um filho de 1 ano, mãe solteira. E ela foi muito doida, eu falo, porque ela não tinha o Google da vida para procurar foto de Joinville, para procurar emprego, mandar currículo, nada disso. Mas quando uma mãe luta por uma criança, por um filho, luta por uma geração, o Senhor guarda a vida dela. E glória a Deus para você, mulher, que foi mãe solteira. Minha mãe que prefaciou meu livro, ela faz uma carta às mães solteiras. Vocês são preciosas diante do Senhor. Vocês são preciosas diante do Senhor. Porque só você e Deus sabem os dias difíceis, os dias de solidão, os dias de desespero. Mas a Bíblia diz que eu, Senhor teu Deus, sou teu marido. E Ele cuida de você. E se você foi filho de uma mãe solteira, honre a vida dela. Honre a vida dela, por mais que é difícil. Minha mãe trabalhava muito, a gente tinha pouco relacionamento. Mas ela foi uma guerreira, porque ela foi pai e foi mãe na minha vida. Amém? E antes de continuar, eu quero te convidar a dar uma salva de palmas a essas guerreiras do Senhor. Que o Senhor fortaleça cada uma de vocês em nome de Jesus. E por onde vocês passarem, sejam honradas. Amém? Porque o Senhor teu Deus, Ele é teu marido, Ele cuida de você. Porque você decidiu lutar por um filho. E a minha mãe então cuidou de mim. E eu louvo a Deus pela vida dela, porque ela foi maravilhosa. Mesmo com defeitos, toda mãe tem defeito, né? Eu tenho 4 filhas, eu erro com elas. A gente fala, né? Acho que eu não coloquei essa frase no livro, eu não lembro agora. Mas nasce uma mãe, nasce uma culpa. Né, mães? Cadê as mamães aí? Levanta a mão, quem é mãe? Não é assim? Gente, a minha primeira filha nasceu, a Sara. Aí o hospital tinha calefação, então estava quentinho, mas quando eu coloquei a mão, a menina estava gelada. Eu falei, meu Deus, deixa minha filha passar frio. A segunda aconteceu a mesma coisa. A Catarina, eu falei, essa não vai passar frio. Coisas bobas, mas a gente vai guardando, né? Aí a Catarina nasceu, enchi de roupa, né? Enchi de cobertor de roupa. Aí a enfermeira passou para ver como é que estava a criança, como é que eu estava. Aí ela chegou e falou, mãe, ela está com febre de tanta roupa. Vamos tirar um pouquinho? Eu falei, meu Deus do céu, eu errei de novo. Então, nasce uma mãe, nasce uma culpa, a gente erra. Isso é normal, a gente é ser humano, né? Só que aí eu fui crescendo e minha mãe trabalhava muito. Minha mãe tinha que dar conta, né, da casa. Ela chegou, a gente foi morar em Joinville. Eu morei quase 30 anos em Joinville. E ela chegou, Deus abriu as portas para ela. Ela fez um concurso público, passou no concurso público. Foi algo assim extraordinário. E o Senhor cuidando dela, eu lembro que uma vez eu fiquei doente. E ela não tinha dinheiro para pagar o hospital, não tinha dinheiro porque era hospital particular, a gente tinha plano, mas o plano não cobriu a internação. Foi uma loucura, eu sei que Deus fez um milagre. Aí quando ela saiu, ela tinha dinheiro só para ou pagar um táxi, porque ela estava sozinha comigo, cheio de coisa. Não tinha Uber na época, né? Quem lembra da época que não tinha Uber? E não tinha Uber.
E ela tinha que comprar medicação e ela não sabia o que fazer. E de repente aparece um homem com um carro e fala: senhora, quer que eu te leve em casa? Ela ficou olhando. Ele: não, entra, eu levo, você está com criança. No caminho ele para na farmácia, pega a receita dela, compra os remédios e deixa ela em casa. Até ela estava assim: meu Deus, o que esse homem vai fazer comigo? Deixou ela em casa e foi embora. Eu falei: mãe, foi um anjo. Até hoje eu falo que foi um anjo. Um anjo que apareceu ali e cuidou da gente. Então era assim, sempre assim. Só que eu fui crescendo, mesmo tendo essa mãe tão presente, eu volta e meia perguntava: eu tenho pai? Porque eu via minhas amigas tendo um pai, eu via na escola o Dia dos Pais, e isso me fazia falta. E a minha mãe, graças a Deus, ela sempre teve muita sabedoria, e ela dizia, não falava mal dele, né? Ela só dizia assim: ah, não deu certo. Então, não deu certo, eu pensava: nossa, eu tenho um pai. E aí eu imaginava dentro de mim esse pai chegando, com uma mala na mão, soltando ela. E essa imagem era como se dissesse: ele vai vir e vai ficar. E aí passou-se um tempo, eu perguntei: qual o nome dele? E a minha mãe falou: o nome dele é Roberto. Eu: uau, Roberto. Meu Deus, é o nome mais lindo do mundo, Roberto. Nome do meu pai. Aí o nome de todos os meus bonecos era Roberto. Eu ia brincar de casinha com minhas amigas. Lembra, meninas, quando a gente brincava de casinha? Aí tem o marido imaginário, né? Aí o nome do meu marido era Roberto, porque era o nome do meu pai, era o nome mais lindo do mundo. E eu tenho um pai. Então eu sonhava com esse Roberto, com esse pai. Só que passou-se um tempo, esse Roberto não aparecia. E quando eu entrei na adolescência, eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, eu quero conhecer meu pai. E aí ela conseguiu, o irmão dela tinha vindo morar para o sul. E aí ele estava indo viajar lá para Nova Friburgo e me deu uma carona, eu fui com ele. E aí conseguimos marcar para ele me conhecer e tal. E aí imagina, chegou o dia, expectativa, nossa, acordei cedo, tomei banho, já pensei: nossa, ele vai me levar para comer alguma coisa, ele vai me dar um presente, imaginei 1000 coisas. Mas quando chegou a hora, não foi nada disso. Ele chegou, meu avô Pedro morava lá ainda. Ele chegou perto da hora do almoço, olhou para mim, falou um pouco com meu avô, olhou no relógio: ah, eu tenho que ir, eu tenho que trabalhar. E foi embora, foi embora. E aquilo me frustrou. Mas eu pensei comigo: não, ele tem que trabalhar. Gente, eu sou muito otimista, tá? Pensa uma pessoa otimista, sou eu. Pensei: não, coitado, ele tem que trabalhar por isso. Mas logo é meu aniversário, daí ele vai aparecer. Imagina, eu sou filha dele, eu estou na cidade, ele vai vir me ver. Chegou o dia do aniversário. Nesse tempo ele nem deu as caras. Chegou o dia do aniversário. E aí eu acordei cedo, pensei: nossa, hoje ele vai vir. Porque, gente, meu aniversário não tem desculpa. A não ser que estivesse viajando, mas ele não estava. Meu aniversário é dia 30 de dezembro. Não tinha como ele dizer que estava trabalhando. Não tinha. Bom, né? Essa data para fazer aniversário, ótima. Eu gosto, porque tem um monte de fogos na cidade e eu falo que é tudo para mim. Pronto. Todo mundo celebrando meu aniversário. E aí, acordei cedo, me arrumei. Não, hoje ele vem. E deu meio-dia e nada. E a minha mãe aqui em Joinville tentando ligar e conversar e falar. Até que ela consegue no meio da tarde contato com ele. E descobre, porque hoje ele é casado, tem 3 filhos. Descobre que um dos filhos quebrou o braço. E ele estava no hospital com o filho. E aí ela entra em contato com meu avô, me fala, por isso. Claro, coitado, né? Tá no hospital com o filho dele. Mas hoje é meu aniversário, até a noite ele vem. E fiquei esperando. Aí deu 6 da tarde, deu 8, jantando na casa do meu avô. Todo mundo tomando banho, pondo pijama, indo dormir. E eu falei: eu vou fazer todo esse ritual aí de colocar pijama, mas daqui a pouco meu pai vem e eu vou estar preparada. 9 horas, 10, o pessoal deitou. Eu falei: vou deitar. Daqui a pouco eu imaginava ele batendo na porta e aparecendo. Eu falei: vou fingir que estou dormindo, daqui a pouco ele aparece. E aí deu meia-noite. E aí não tinha mais a otimista, não tinha mais como eu ficar inventando coisas. Pela primeira vez eu tive que cair na real, que meu pai não estava nem aí para mim. Que ele não me queria. E eu de repente me lembrei que a minha certidão de nascimento, a minha carteira de identidade, nem o nome dele tinha. Ou seja, ele nunca me quis.
E a dor que eu sempre corria, que eu sempre fugia, de repente tomou conta de mim. E ela parecia que ia me engolir. E era uma dor que chegava a doer os meus ossos, de tanta dor. E ali eu entrei em um tempo muito difícil na minha adolescência, onde eu sorria na frente dos outros, era uma menina rebelde na escola, e quando eu ia dormir, eu colocava a boca no travesseiro e eu gritava. E eu chorava toda noite, porque era uma dor que não passava. Mas Deus é tão lindo, que mesmo a gente não conhecendo Ele, Ele ouve o grito. Ele ouve o grito da nossa alma. E quando eu tinha 14 anos, a minha mãe começou a ir numa igreja. E eu começo o livro contando, a nossa conversão. Então eu começo a ir na igreja com ela em um retiro de jovens. Tem um momento com as meninas e a pastora começa a ministrar sobre paternidade. E ali pela primeira vez eu sinto a presença de Deus. E eu lembro que eu olhei para uma menina e falei: nossa, que coisa boa que eu estou sentindo aqui dentro. O que é isso? Eu nunca senti isso. E ela: isso é presença de Deus. Eu: sério? Ele existe assim? E eu costumo dizer que eu agarrei a presença dele, eu nunca mais soltei, porque é bom demais. É bom demais, né? É só por ele que faz a gente, no meio de uma semana, numa quarta-feira, estar aqui. Quem te ama ele não consegue mais viver sem ele. E aí naquele dia, eu tive minha primeira visão, além de sentir a presença dele, eu vi do céu vindo uma mão gigante com uma esponja. E ali a pastora começou a falar sobre liberar perdão, sobre o Pai. E ali eu vi o Senhor me limpando. E eu chorei muito, 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 muito. E ali eu aprendi sobre perdão, sobre liberar perdão. E ali eu então decidi perdoar. Lembra? Perdão é uma decisão. Mas eu não sabia que a cura era um processo. E aí, depois daquele retiro, eu me envolvi na igreja, eu estava em todos os cultos. Sabe aquela pessoa que está de segunda a segunda na igreja? Era eu. Eu trabalhava, eu estudava, mas dava um jeito de estar no culto. E aí, quando eu tinha ali uns 17 anos, eu conheci o homem mais lindo do mundo, o meu marido. A gente se conheceu, e a gente se conheceu na igreja. Em 1 ano e 1 mês a gente casou, foi tudo rápido. Mas no período de namoro, a gente entendia que o namoro é o momento de se conhecer. Não como falam lá fora, né? Mas de conhecer a família, de conhecer os objetivos, de ter essa conversa, né, no namoro. E aí, o que ele queria conhecer? Minha família. Ele foi na minha casa, pediu a mão para minha mãe. Homens solteiros que aqui estão, dica. Faz o caminho certo, viu? Vai ser bênção para a tua vida. Meu marido falou com a minha mãe, falou com o meu pastor. Pediu a minha mão para eles, bem bonitinho. Fica a dica para vocês aí, tá bom? E aí, ele veio perguntar da minha história, ele viu que só tinha minha mãe, e falou: tá, eu vi a tua mãe, mas o teu pai é vivo, o que aconteceu? O meu pai, ele é vivo, mas assim, tá tudo certo. Tá tudo certo, o quê? Não, eu já perdoei meu pai, tá tudo certo. Carol, mas me conta a tua história. Não precisa contar a minha história, pra quê? Se tá tudo certo, já perdoei meu pai. E ele insistia: Carol, mas eu preciso ouvir a tua história, porque eu vou casar contigo. Mas assim, se já está tudo certo, o que tu quer saber? E ele: não, mas eu preciso que você me conte a tua história. Eu: tá, então tá, eu vou contar a minha história. Aí quando eu sentava para começar a contar a história, porque... chorava. Abria a boca, parecia que enfiava uma batata na boca. Gente, não saía. Eu não conseguia contar a história para ele. E aí a gente fazia estudo bíblico juntos. E o primeiro estudo que a gente vai fazer é: perdoar não é esquecer. E está no meu livro, um dos capítulos: perdoar não é esquecer. E aí eu tive que encarar, para que então o processo da cura começasse. E dói. E aí foi 2 anos enfrentando aquela dor. A gente casou e ele me ajudou muito nesse processo de ministrar minha vida, de orar por mim. Gente, quando chegava o Dia dos Pais, que terrível que era. Porque minha mãe, quando eu tinha 10 anos, ela teve um outro namorado, engravidou, então eu tenho um irmão de 10 anos de diferença. E o meu irmão, o pai dele não rejeitou ele, graças a Deus. Não desejo isso para ninguém. Mas ele fazia algo que eu tinha o sonho de fazer, que era poder correr quando o pai chegava e pular no colo do pai.
E eu nunca tive isso. De chegar dia dos pais, poder preparar um presente para o meu pai. Eu não tinha isso. E aí, então, nesse processo de 2 anos, nossa, estava muito difícil, e chorando. E tinha dias que eu falava, eu vou morrer com essa dor, não passa. Tinha dias que a minha sensação é que eu ia morrer. E aí um dia, eu estava numa semana que era a semana dia dos pais, eu estava muito mal. Sabe aquela dor na tua alma que chega a ser física? Que dói a tua carne? Eu estava assim aquele dia. Aí eu vim num culto de domingo. E aí sentei no banco da frente, assim, na segunda fileira. O culto acontecendo, eu estava muito mal aquele dia. E aí o pregador falou sobre o quê? Perdão. Eu falei, ai Deus, brincadeira, né? Pregou sobre perdão, tudo que eu já sabia de cor salteado, de trás para frente, frente para trás. Aí terminou a pregação, ele pediu para ficar em pé, eu nem fiquei em pé, eu estava mal. Fiquei sentada, encolhida, falei, ai, nem vou levantar, vou ficar aqui, acaba esse culto, vou para casa. E eu quieta ali com a cabeça baixa, ele chamou as pessoas para frente, mas eu nem olhei. E fiquei assim. Daqui a pouco eu baixadinha assim, eu só escutei um pá. Daí eu olhei para frente, meu Deus do céu, o pastor ficou doido? Bateu no púlpito e batia. E quando eu abri o olho, eu, percebi, ele chamou as pessoas para frente, mas não veio ninguém. E ele gritava, Deus me deu essa palavra. Deus me deu essa palavra. E eu louvo a Deus pela ousadia dele. Porque quando ele fez isso, ali onde eu estava, encolhida, eu dei um grito. Mas um grito. Que eu falo que é o grito de Gênesis 45, se não me engano. Onde José se mostra para os irmãos. E ele chora. Que dá para ouvir lá da casa do faraó. A dor. E naquele dia, então, uma irmã vem e me abraça. E ela fala, eu sinto a tua dor, é desde o ventre da tua mãe. Toda vergonha, até falava com a Amanda no carro isso. Toda vergonha que ela passou, toda rejeição, toda dor passou para mim. Isso a ciência explica. A criança sente. Mas naquele dia a minha cura veio. Mas eu precisei me submeter ao processo. E o processo dói. Mas ele vale a pena. Mas Deus é tão lindo que não é só aí. Gente, como é lindo quando a gente entende e se submete aos processos e ao perdão. Porque Ele tem, sabe o quê? Um recomeço. E naquele dia o Senhor me deu uma fagulha do que seria o recomeço. Eu tive uma visão. Nessa visão eu estava assim, com um vestido florido. E de repente eu olho para o lado, eu estou de mãos dadas com alguém. Quando eu olho é o meu pai. E o Senhor fala, eu vou restituir o carinho dele por você. Isso é impossível. Mas amém. Custei acreditar, custei contar para alguém. E aí a gente já imagina assim, né? Uma promessa dessa, a gente pensa o quê? A gente é uma benção. A gente quer ensinar a Deus a fazer as coisas. Porque quando eu tive essa visão, pensei, tá, então tá bom, Senhor, amém, eu acredito. Então o Senhor vai usar alguém para ministrar a vida do meu pai. E aí ele vai vir pedir perdão para mim. É isso, né? Tá bom, eu vou esperar, porque agora eu sou crente, eu amo a vida dele, eu vou orar por ele, né? E abençoar a vida dele, mas o Senhor faz, ele vem e pede perdão, porque eu sou a vítima. Eu era filha, ele me abandonou, não é verdade? Pronto, que linda história. Como eu sou boa escritora, não sou? Mas eu estava querendo ensinar como Deus tinha que fazer. E os caminhos de Deus, é bem diferente do nosso. Por isso que eu digo que o livro não foi eu que escrevi, tá? Foi Jesus purinho, porque eu não teria tanta criatividade. Porque o que aconteceu? Passou-se os anos, eu já pregava sobre perdão, porque Jesus curou meu coração. Veio a minha primeira filha, liguei lá para avisar meu pai, ele nem me atendeu. Quando soube que era eu amei, Jesus vai tratar ele. Virei pastora, cheia de unção, e pregando sobre perdão. Aí em 2015 nasce a Escola de Esther. Isso aqui é fruto da Escola de Esther, um dos primeiros frutos. Eu participei da primeira escola, que eram 9 meses na época, viu, irmãs? Então não reclama que é 4 meses, tá? Eram 9 meses, lá com a pastoralha. E aí tinha lá aula de perdão. Pensei, nossa, essa aula eu vou ministrar. Mas eu entendi que eu estava sendo ministrada na escola. Então eu me submeti e fui. Chego lá, pastora Patrícia ministrando.
E aí ela começa a contar a história dela, parecida com a minha. Pensei, nossa, então acho que eu vou ajudar a orar no final, né? O pastor é cheio de unção. Só que aí ela entra numa parte da história que mexe um pouquinho comigo. Ela começa a falar do reencontro com o pai. E eu começo a chorar um monte. E eu falo, Jesus, mas eu estou curada, por que eu estou chorando? O que está acontecendo? E aí acaba o culto, vou resumir rapidinho para você, para a gente ganhar tempo. Vou atrás dela, Deus manda eu ir atrás dela para ela orar por mim. Eu conto os detalhes desse encontro. E aí ela olha para mim, eu conto a história rapidinho para ela. E ela olha para mim bem calma e diz assim: você vai para a tua casa e você vai varrer aí dentro. Igual aquela mulher que perdeu uma dracma dentro de casa, lembra? Você vai varrer aí até encontrar o que você perdeu. Eu amei. E a gente pensa que a cura é uma pastora pôr a mão na tua cabeça, um pastor pôr a mão na tua cabeça. Amém. Homens e mulheres de Deus orar por você é bênção. Mas a cura mesmo é quando você vai para os pés do Senhor. Lembra Jacó, quando ele vai encontrar o irmão para pedir perdão? Ele está com medo, ele não está bem. Sabe o que ele faz? Ele passa a família e fala, agora eu vou ficar aqui, eu vou lutar com o anjo. E ele foi buscar a cura dele. Ele foi buscar a cura dele. E eu entendi, então eu fui para casa, coloquei minhas filhas para dormir. Falei para meu marido que eu ia orar. Entrei no quarto de oração e comecei. Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não falar comigo. Porque eu me sinto de cabeça para baixo. Eu prego sobre perdão. Eu já liberei perdão para meu pai e eu estou aqui, ó, chorando. O que está acontecendo? E aí o Senhor começou a falar comigo. E Ele falou assim, filha, olha para trás. Eu comecei a lembrar do passado. Todas as coisas que eu tinha passado na infância. Olha para trás. Tem coisas que eu não conto no livro. Porque hoje meu pai tem acesso a ele. Mas eu sofri abuso também na infância. Porque minha mãe tinha que trabalhar muito para poder manter a casa. Então eu ficava na casa de muitos vizinhos. Então quanta coisa eu passei por não ter um pai. Por isso que eu te digo, quando você vir para mim e falar, pastor, você não sabe o que eu passei e eu não consigo. Não, eu sei o que você passou. Não é fácil. O abandono, a rejeição, um pai não te querer. Então o Senhor começou a pedir para eu lembrar, e foi doendo, fui lembrando, até que Ele chegou no dia que Ele queria. Entenda que não é regressão, Ele só trabalhou a minha memória, as minhas memórias. E o Senhor me fez lembrar do dia que eu conheci meu pai, lembra? Aquele dia, eu vou dar um presente, vai me dar um presente, vai me levar para passear. Lembra as expectativas? E o Senhor falou bem assim comigo, filha, lembra que você teve expectativa do teu pai te levar para passear, de te dar um presente? Lembro. Pois é. Assim como você teve uma expectativa, ele também teve. Você em nenhum momento abraçou o teu pai, deu. Meu Deus, é verdade, eu não abracei ele aquele dia. E o Senhor disse assim para mim, você quer muito ter um pai, mas em nenhum momento você se posiciona como uma filha. E a minha palavra diz, honra a teu pai e tua mãe. Então você vai até a cidade dele e você vai pedir perdão para ele. Porque você nunca foi filha, porque você nunca honrou ele. Meu Deus. Queridos, não tem como explicar, porque quando Deus fala, Ele fala. E aquilo entrou tanto no meu coração. E um amor que eu nunca tinha tido por Ele entrou no meu coração. E me deu um desespero para ver esse pai. Então no outro dia eu compartilhei com o André ficou meio assim, porque ele viu todo o processo que foi difícil. Mas ele foi orar e Deus falou com ele, ele me liberou e eu fui. E quando eu cheguei na cidade, eu estava muito nervosa, porque eu tinha que ter muito claro no meu coração, e algo que a gente até conversou na live essa semana, estava fazendo uma live com a Amanda, ela contou o testemunho do marido dela, né? De perdão também, que eles passaram na casa deles. Porque quando fala sobre liberar perdão e fazer um caminho de volta, como eu fiz, algumas pessoas pensam, eu vou chegar lá e vou falar tudo que a pessoa me fez e vou dizer, te perdoo. Não, você vai arrumar confusão. Quando você perdoa, você tem que fazer que nem o Senhor, colocar no mar do esquecimento. Ou o Senhor chega para você e fala, você tinha feito tal coisa, mas eu te amo, vem. Ele faz isso com você? A gente fica, até, eu fico constrangida.
Então, às vezes, acabei de fazer coisa errada, aí eu me arrependo, ele vem, minha filha amada, e vem com as promessas. Eu falo, Deus, como assim? Mas, em nenhum momento ele vem e joga na nossa cara, né? Então, eu entendi que eu lancei perdão, tá no mar de esquecimento. Eu não vou ficar jogando as coisas na cara dele. E o que eu ia fazer era pedir perdão pelos meus erros. E eu não podia criar expectativa nenhuma da reação dele. Porque ele poderia olhar para mim e simplesmente dizer, tudo bem, eu te perdoo. E eu ter que voltar para casa. Então eu estava com muito medo. Mas Deus é tão lindo, que antes, quando eu cheguei lá, o meu tio, o irmão da minha mãe já morando lá, ele me recebeu, viu que eu estava nervosa, chorando, ligou para minha mãe e falou, Rosana, a Carol tá desse jeito. E a minha mãe angustiada, intercedendo, ela é uma intercessora, lembrou, quase 30 anos depois, de um número de telefone. E quando ela disca o número, queridos, 30 anos depois, a mesma pessoa atende. A minha avó paterna, que eu nem conhecia. Então, o primeiro dia eu fui conhecer a minha avó. E foi tão lindo o nosso encontro, porque eu estava muito nervosa, ela me abraçou. E a gente chorou juntas. E ela dizia no meu ouvido assim, ó, por que eu não te peguei pequena? Eu fui a primeira neta dela. E ali, então, a gente conversou e teve um tempo com ela. E aí ela falou, você vai falar com teu pai amanhã? Eu falei, vou. E aí no outro dia, fui até a empresa que ele tem. Peguei um horário de almoço para não atrapalhar. Ele estava saindo do trabalho. E eu gritei, Roberto. Dele, sim. Daí eu cheguei pertinho e falei, sabe quem eu sou? Daí ele, sei. Daí eu, tá. Eu preciso falar com você. Daí ele, pode falar. No meio da rua, gente. No meio da rua. Aí ele viu que eu fiquei assim, né? Tá, entra no meu escritório. Aí entrei no escritório com ele. Peguei a cadeira, fui bem pertinho. Gente, ali Deus me deu muita graça. E eu olhei para ele, eu falei assim, pai, eu vim até aqui para dizer que eu te amo. E eu quero te pedir perdão porque eu nunca disse o quanto eu te amo. E ali eu abracei ele. E quando eu soltei ele, se cumpriu a promessa que o Senhor me deu naquela visão. Como se uma muralha que houvesse entre nós caísse. E ele conseguiu olhar para mim. E o Senhor restaurou o amor dele por mim. E sabe quando nasce um bebê, que a gente fica assim, ai, a boca é do pai, não, mas o nariz é da mãe, não fica? A gente fica assim, não fica? Gente, ali a gente ficou se reconhecendo. Ele falava pra mim, tá vendo essa mancha que você tem no pescoço? Eu falei, ai, sei, não gostava dela, né? Então, olha aqui, eu também tenho. E ele ficou me mostrando o que ele tinha, o que eu tinha. Eu falei, meu Deus do céu. E ele segurava minha mão, e ele contava um pouco da história do que aconteceu. E ao mesmo tempo ele envergonhado, mas recebendo tudo aquilo. E foi lindo o que Deus fez. No outro ano eu voltei. Eu levei minhas filhas. Quando ele viu a foto da Sara, meu Deus, que é a primeira neta, que ele não quis conhecer. Levei minhas filhas, levei o André para conhecer. Amo esse genro. E naquele outro ano ele me registrou como filha. Hoje eu tenho o sobrenome dele. Mas queridos, o perdão é uma decisão, a cura é um processo. Não é um caminho fácil, é um caminho de pisar no orgulho. É um caminho de se submeter ao processo. Mas nós temos algo precioso e poderoso que é Jesus. Eu era vítima? Era. Mas a partir do momento que eu tenho Jesus, eu não sou mais vítima. Eu sou aquela que posso mudar uma história. E o meu pai estava indo para o inferno. E agora ele tem acesso à luz que é Jesus. A minha avó de 73 anos aceitou Jesus comigo e com o André. A salvação entrou naquela casa. Você entende o que você carrega? Eu sei que é difícil, eu passei por isso, dói muito, foi um processo muito doloroso. Mas deixa o Senhor entrar na tua história e mudar todas as coisas e fazer um lindo recomeço. Eu quero te convidar a ficar de pé. O Senhor te trouxe aqui para curar o teu coração. O Senhor te trouxe aqui para te dizer que Ele se importa sim com a sua dor. Mas Ele quer te curar, apenas se submeta.
Para de carregar tantas pessoas. Sim, porque quando nós não perdoamos, é como a gente carregasse pessoas conosco. Lá em João 20, 23 diz que se eu não perdoo, se eu perdoo, as pessoas são perdoadas, mas se eu não perdoo, é como se eu retenho o pecado dela. Então você carrega essas pessoas com você. Quem sabe até uma pessoa morta, ou pessoas mortas. Já encontrei muita gente, fulano de tal fez isso para mim, tá, mas onde que tá fulano? Ele já morreu. Tá, você está carregando alguém morto. Olha que terrível. E nessa noite eu quero te convidar a vir e deixar no altar essas pessoas. A vir entregar no altar. Senhor, hoje eu decido perdoar. Hoje eu decido entregar no teu altar essa pessoa. Por mais que te doa, por mais que seja pisar no orgulho, como eu tive que pisar no orgulho, gente. Eu paguei a minha passagem para ir até o Rio de Janeiro. Dinheiro contadinho. Para ir lá pedir perdão para o meu pai. Sabe o que é isso? Ir lá me humilhar, ele querer me atender na rua, de qualquer jeito. Mas eu fui. Porque eu errei também. A Bíblia não diz honra teu pai e tua mãe, que foi querido com você, pagou as tuas contas, fez de tudo. Não. Ela só diz honra teu pai e tua mãe, ele era meu pai. E eu não era filha. Então nessa noite o Senhor te chama. O Senhor te chama, vem filho. Seja livre, liberte-se de toda dor. Deixa essas pessoas no altar, porque o Senhor quer te curar. Amém? Feche seus olhos onde você está e venha para o altar, você que precisa vir. Eu vou orar por você. Oh Espírito Santo, tu conheces a vida, o coração de cada um dos teus filhos. Tu conheces a história, tu sabe o que cada um passou. Paizinho, que venha ser uma noite de cura. Que eles consigam deixar essas pessoas no altar. Que eles consigam se ver livres de toda dor. Que eles consigam se ver livres de tudo aquilo que tem causado amargura dentro deles. Senhor, alguns estão até mesmo doentes fisicamente por conta dessas amarguras, dessas dores. Mas que nessa noite o Senhor possa trazer um bálsamo do céu. Um bálsamo do céu. E trazer cura sobre cada um dos teus filhos. Pai, vem e limpa essas feridas. Coloca o teu bálsamo. Vem com a tua presença, assim como naquele dia que eu te conheci. Assim como naquele dia em que eu consegui liberar perdão e ser curada. Que eles possam sentir, por mais que a dor está vindo, por mais que dói até mesmo os ossos. Senhor, vem. Vem com a tua cura nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Escuto teu coração, cada batida tá chamando meu nome. Sou atraído teu sangue, me sinto tão amado por ti. Me encontro em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. O teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. É tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizer
Aleluias. Tem alguém que está no seu lugar que sente tanta dor. Eu peço à igreja ficar de olhos fechados. Mas que sente tanta dor e foi ministrado por essa palavra, mas não consegue sair do seu lugar. Não consegue se mover, como eu contei no meu testemunho. Aquele dia eu fiquei encolhida, eu não conseguia nem me levantar. Se você é essa pessoa, levante a sua mão para alguém orar por você, para que hoje, em nome de Jesus, você venha ser liberto desse cativeiro, desse lugar que Satanás tem te prendido de dor. Se você está nesse lugar, todas as vezes que eu ministro eu preciso fazer esse convite, porque isso acontece muito, de pessoas que não conseguem nem ao menos sair do lugar. Levante a sua mão. Aleluia. Lá atrás, irmã, isso, uma pessoa vai até você. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Ora por ela. Isso, tem uma lá atrás. Mais alguém que não consegue sair do lugar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Oh Senhor, venha libertar os teus filhos de todo o cativeiro espiritual, de todo o cativeiro de dor, de rejeição, de abandono. Sejam libertos hoje em nome de Jesus. Nós repreendemos todo espírito de morte, todo demônio das trevas que tem aprisionado esses homens e essas mulheres. Nós damos uma ordem no nome de Jesus. Batam em retirada agora. Soltem essas vidas agora em nome de Jesus. Pai, venha jorrar fonte de água viva que há dentro dessa pessoa, e que essa vida venha gerar vida de Deus, jogando fora todo lixo, toda dor, toda amargura, todo ressentimento, e que a cura do Senhor venha a ser estabelecida sobre essa vida. Senhor, gera vida de Deus dentro dela, amor, paz, plenitude, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, eu tive uma restauração linda com meu pai, mas eu quero te dizer que meu pai continua me decepcionando. Ele é um homem, ele ainda faz coisas que eu olho e penso, poxa, para que ele fez isso? Mas um dia o Senhor falou para mim, Ele falou, filha, eu permito você ainda viver algumas situações com Ele, para que você entenda que somente eu, teu Deus, sou um pai perfeito. E eu quero te dizer que mesmo que você não tenha vivido uma restauração com seu pai, ou com a pessoa que você está aqui entregando no altar, olhe para os céus e saiba de onde vem o teu socorro. Entenda que desde o princípio de todas as coisas, você tem um pai que cuida de você. Ai, se Ele cuida de mim, por que eu passei por isso? Queridos, porque o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo e veio o abandono, veio a rejeição, veio a violência, veio todo o mal. Mas o Senhor desenhou um plano perfeito, que é Jesus Cristo. Através de Jesus nós podemos nos ligar ao Pai. E você está aqui porque o Pai olhou por você, porque Ele te amou demais, e por isso você está aqui hoje. Creia, agarre esse Pai. Você não está sozinha. Você não é órfã. Você não é bastarda. Você tem um Pai. Amém? Você tem um Pai. E eu quero te convidar então a cantar essa canção e declarar, Abba, Pai. Seja livre para chamar Ele de Pai. Eu não sabia chamar Ele de Pai até o Senhor restaurar o meu coração. Declare isso para Ele, que o amor dele não falha. Amém? Aleluia. Declarar isso a Ele. Olha só o que diz. Está chamando meu nome. Creia
creia que você é amado assim por Ele. Sou atraído outras vezes por teu sangue. Aleluia. Somos atraídos por Ti. Me sinto tão amado por Ti. Me encontro, Oh, Jesus. me encontro em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. Sim, Ele te aceita para sempre. Teu amor por mim é tão surpreendente. Aleluia. Me sinto tão mimado por Ti. E é tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Você me amou primeiro com amor verdadeiro. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Aleluia. Nunca se esqueça. Você tem um pai que não te abandona. E um pai que não se esquece de você. Que o amor dele te alcança todos os dias. Ele vem para te curar, mas você não precisa de homens. Você não precisa do milagre para poder desfrutar desse amor. Amém? Você tem Ele, você tem tudo. Salmo 23 no original, ele diz: o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. E que assim seja todos os dias. Amém, queridos? Agradeço novamente por estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho da minha vida, do que Deus tem feito em mim. No final eu vou estar ali com os livros. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.